E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para trazer aqui, tá, uma gravação, um vídeo, né, uma aula, tá, do nosso companheiro Pablo, né? O Pablo, ele é um aluno nosso lá, né, é realmente um cara espetacular, tá na leitura gráfica, tá bom? Na análise técnica, então ele muito gentilmente fez um vídeo explicando as divergências, tá? Tanto de alta quanto de baixa, né? As de classe A, B e C, né? Que é um modelo, uma estratégia validadora para a gente em algumas entradas, tá? A gente utiliza muito a divergência, né, principalmente com o MACD no 5 minutos, tá, para validar uma operação nossa, tá bom? Então, Pablo, muito obrigado e a vocês, espero que curtem o vídeo. Abraço, tchau, tchau. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo da C4. Aqui é o Pablo e hoje nós vamos falar sobre divergências. É um tema aí amplamente discutido, né? Que muitas pessoas têm dúvidas, então vamos a ele. Formações de divergências. A divergência é uma técnica que utilizamos em combinação com alguns indicadores da família dos osciladores, IFR, estocástico, OBV, MACD e etc. Nesse caso, abordaremos aqui sobre o MACD histograma. O que seria então uma divergência? Nada mais é do que a união da análise técnica com um indicador. Se encontrarmos no gráfico um movimento de alta nos preços e no indicador um movimento de baixa nos preços, ou vice-versa, desde que sejam contrapontos, identificamos assim uma divergência. Então, o que seria uma divergência, pessoal? Uma divergência nada mais é do que uma disparidade, uma discrepância, uma diferença entre os preços e o oscilador, que seria o indicador, né? Então, todas as vezes que nós encontrarmos no gráfico preços subindo, indicador caindo, ou preços caindo, indicador subindo, nós deveremos ligar aí o alerta, né? Que a partir de então nós poderemos ter uma divergência, né? Por que uma divergência ocorre, pessoal? Nós sabemos que o mercado ele é uma eterna briga, uma luta remida entre compradores e vendedores, né? E uma divergência nada mais é do que o enfraquecimento da força vigente. Vamos dizer que a força vai se exaurindo, né? Então a divergência ela vai nos dando sinais, ela vai nos dando alerta para que aquela pernada possa estar chegando no fim, até mesmo aquela tendência possa estar no seu final. Então a gente deve ligar o nosso alerta para as divergências, porque ela pode ser bem significante e nos indicar aí uma reversão da pernada, até mesmo uma reversão de tendência nos preços. Existem dois tipos de divergências, altista ou baixista, com 3 níveis de classificações cada, classe A, B ou C. Divergência altista ocorre quando os preços fazem um novo fundo mais baixo que o anterior, enquanto o indicador falha ao fazer um novo fundo mais baixo. Divergência baixista ocorre quando os preços fazem um topo mais alto que o anterior, enquanto o indicador falha ao fazer um novo topo mais alto. Uma divergência é um sinal importante ao qual devemos prestar muita atenção, pois uma boa oportunidade de entrada ou saída pode estar se aproximando, não se esquecendo também que na maioria das vezes será um sinal contra a tendência. Por que, pessoal, que no nosso caso, na maioria das vezes, uma divergência ela será contra a tendência? Porque nós vamos aplicar a divergência nos nossos padrões de reversão, que são eles PFR, mamãe grávida, eventualmente um doji. Então, muitas das vezes, nós vamos estar aguardando a confirmação da divergência para operar os nossos padrões de reversão, né, contra a tendência. Vale salientar que para usarmos a divergência, ela precisa ser acionada, tendo basicamente duas formas possíveis.
no rompimento da LTA ou da LTB. No nosso caso, nós poderemos usar a própria short, né, como LTA, como LTB, como acionamento da divergência, ou quando o MACD histograma, após formado um novo topo ou um novo fundo, fizer mínimas mais baixas ou máximas mais altas. Aqui, pessoal, nós vamos aqui aos tipos e níveis de divergências. Vale lembrar, pessoal, que muitas pessoas têm dúvidas quando vai olhar para um gráfico, olhar para o oscilador, aonde olhar. Então nós precisamos atentar aqui que as divergências bullish, as compradoras, nós vamos olhar a partir dos fundos no preço e a partir dos fundos no indicador. As divergências bearish, que são as vendedoras, as baixistas, nós vamos olhar a partir dos topos no preço e a partir dos topos no indicador. Isso daqui é muito importante, porque a partir do momento que nós treinarmos os nossos olhos para olhar uma divergência compradora a partir dos fundos e uma vendedora a partir dos topos, a gente não se confunde mais, né? Então vamos aos tipos aqui de divergências. Uma divergência de classe A, ela é a mais comum e a que vai ser mais utilizada por nós aqui nos gráficos. Então é quando nós temos os preços caindo, nós temos o fundo atual mais baixo que o fundo prévio, né, que o fundo anterior. Então nós temos fundos caindo, descendentes, e nós temos no indicador fundos subindo, ascendentes. Ao contrário, nós temos o fundo atual mais alto que o fundo anterior, enquanto que nos preços nós temos os fundos caindo, certo? Essa é uma divergência de classe A mais comum e a mais utilizada. Uma divergência de classe B é quando nós temos fundos nos preços no mesmo nível e fundos subindo no indicador. Uma divergência de classe C é quando nós temos fundos descendentes, o fundo atual mais baixo que o fundo anterior nos preços, e quando nós temos no indicador fundos no mesmo nível. Uma bearish, baixista, nós vamos ter topos e fundos ascendentes, nós vamos ter aqui o topo atual mais alto que o topo anterior nos preços, enquanto no indicador nós vamos ter o topo atual mais baixo que o topo anterior. Essa é a de classe A mais usual, tanto de alta quanto de baixa. A de classe B, nós vamos ter topos no mesmo nível nos preços e topos caindo, descendentes, o topo atual mais baixo que o topo anterior nos preços. É uma divergência de classe C. Nós vamos ter os topos subindo, o topo atual mais alto que o topo prévio, e nós vamos ter no indicador topos do mesmo nível, né? Então, esses são os tipos e os níveis de divergências que existem. Nós optamos aqui na C4 por hora, utilizar as divergências de classe A e, eventualmente, né, com raras exceções, as de classe B. As de classe C é bom nós sabermos, né? Mas, por hora, elas não serão utilizadas no nosso modelo operacional. Nós acrescentaremos o uso da divergência com MACD histograma nos 5 minutos ao nosso modelo operacional, apenas como ferramenta auxiliar de confirmação, somente nos padrões de reversões já utilizados nos 15 minutos, sendo eles preço de fechamento de reversão, PFR, mamãe grávida e doji, não sendo o mesmo empregado às demais estratégias. Por que isso, pessoal? Porque a short e as demais estratégias empregadas no modelo operacional, elas não necessitam da confirmação das divergências para serem utilizadas, que senão, se a gente ficar procurando divergências toda hora, a gente vai confundir a cabeça, e não é esse o intuito. Então, apenas nesses padrões de reversões que nós procuraremos pela divergência, tá certo? Então, vamos ao gráfico aqui para vermos alguns exemplos. Aqui nós temos o gráfico nos 5 minutos, MACD histograma, já com a nossa regra de coloração, e nós temos aqui uma divergência
de alta, uma divergência altista. Nós vamos olhar a partir dos fundos. Nós temos aqui fundo atual mais baixo que o fundo anterior, fundos descendentes caindo, enquanto no MACD nós temos fundo atual mais alto que o fundo anterior, ou seja, nós temos preços descendentes e indicador ascendente. O que isso significa? Uma divergência, uma disparidade nos preços, né? Significa que a pressão vendedora está diminuindo, ela está se exaurindo. Significa que cada vez mais os preços, os vendedores estão, vamos dizer assim, estão enfraquecendo as suas forças. Já começa a aparecer os compradores e essa divergência ela será acionada a partir do rompimento da LTB, que no nosso caso aqui a short, ou quando no MACD, a partir de um fundo estabelecido, que aqui no Candle 91, começar a fazer máximas mais altas no preço, ó, né? Principalmente se ele passar acima da linha do zero e começar a ficar verdinho, né? Isso é mais forte ainda. Nós vamos ver aqui outros exemplos. Aqui nós temos uma divergência de classe B. Porque nós temos baixista de classe B. Porque nós temos topos subindo no indicador, topo atual mais alto que o topo prévio, enquanto que no oscilador, o MACD, nós temos topos do mesmo nível, né? Então, quando que essa divergência é acionada? A partir do rompimento da LTB ou a partir do momento que o indicador começar a fazer mínimas mais baixas, e a partir do momento que ele passa para baixo da linha do zero, seria um bom ponto de entrada. Claro que isso aliado ao nosso modelo operacional, pessoal. Aqui nós temos mais uma. Esse é um exemplo de uma divergência altista das mais eficazes, de uma das mais fortes possíveis, se assim podemos dizer. É uma divergência tripla, onde nós temos fundo mais baixo que os dois prévios. Nós temos 3 fundos descendentes e no indicador nós temos 3 fundos ascendentes. Podem ver que a partir do rompimento da LTB, que não deixa de ser uma short, no MACD ele começa a fazer fundos mais altos e a partir do momento que ele passa para cima da linha do zero, é o acionamento da divergência. Certo, pessoal? Então, pessoal, vamos ver se a gente encontra aqui nos 15 minutos a partir do estocástico. Então aqui nós temos uma divergência baixista, que nós vamos olhar a partir dos topos. Nós temos topo atual mais alto que o topo prévio. Nós temos topos ascendentes, enquanto que no indicador nós temos topos descendentes. A partir do momento do acionamento da LTB, está acionada a divergência. Vamos ver se a gente encontra mais algum exemplo aqui. Aquele exemplo do fundo triplo, da divergência tripla nos 5 minutos, ela também pode ser observada nos 15 minutos. Temos fundo mais baixo e fundo mais baixo nos preços. Ou seja, topos e fundos descendentes, topos e fundos caindo, então nós estamos numa tendência de baixa. Nós vamos olhar os fundos. E aqui no indicador, que no caso aqui é o estocástico lento, nós temos aqui, ó, fundo mais alto e fundo mais alto ainda no indicador, ou seja, uma possível reversão de tendência. A partir do momento do acionamento da LTB, ela lateraliza, faz um fundo duplo e vai embora. Tá certo, pessoal? Então, o que nós tínhamos para hoje é isso. Espero ter ajudado, né? Nós temos aqui mais um exemplo. Um exemplo baixista aqui no caso. Nós temos topo mais alto no indicador que o topo prévio, uma divergência de classe A. Poderia ser considerada uma classe B, mas se a gente for bem criterioso, esse topo está mais alto que o topo anterior. Então nós temos topos subindo e temos topos caindo no indicador. Topos ascendentes no preço
e topos descendentes no indicador. Tá certo, pessoal? Então por hoje é só. Eu espero ter contribuído com algo, espero ter ajudado, sanado algumas dúvidas sobre esse assunto. E o próximo vídeo que nós vamos trazer vai ser sobre reversão negativa e reversão positiva. Mas deixa para o próximo vídeo, senão vai dar um bug, um tela azul nos amigos. E o intuito não é confundir, é ajudar a nós todos. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.